A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a você que tem enviado a sua dúvida, a sua pergunta, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Agora, sempre que enviar uma mensagem, por gentileza, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, responder a sua pergunta e enviar uma saudação para você e para a sua família. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia, esse tema maravilhoso, onde Deus no passado, e posso dizer também, continua também no presente, falando aos homens através de visões e também de sonhos proféticos. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o seguinte tema: a segunda visão de Jeremias, que é a visão de uma panela fervendo. A primeira visão de Jeremias foi a visão da vara de amendoeira, e a segunda visão falando acerca de Nabucodonosor, que viria do norte para destruir Jerusalém. Estudamos também sobre a vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro. Ezequiel recebe a missão de comer o rolo do livro para depois falar aos filhos de Israel. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: a visão de Ezequiel da idolatria no templo. Antes mesmo de nós comentarmos esse tema, antes mesmo de nós lermos a introdução da nossa aula, nós gostaríamos de dizer que esse texto que vamos estudar está baseado no capítulo 8 do livro de Ezequiel. Na Bíblia Viva, a epígrafe diz: Deus abomina a idolatria no templo, e na Almeida Revista e Corrigida, o título é As Abominações no Santuário. Antes de nós lermos a introdução da nossa aula, nós vamos nos situar historicamente. Devemos entender que, por permissão divina, Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 3 ocasiões distintas, de 606 a 586. Em 606 ou 605, mais ou menos, antes de Cristo, ele levou os nobres para a Babilônia, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em 597 foi uma grande leva, ele levou cerca de 10.000 judeus lá para a Babilônia, e foi nessa ocasião que foi o profeta Ezequiel. E você sabe disso, que nesse período Deus levantou 3 profetas. No palácio estava Daniel, às margens do rio Quebar estava o profeta Ezequiel, e lá em Jerusalém, com o resto do povo, estava o profeta Jeremias. E é interessante que nessa ocasião em que o profeta Ezequiel estava em Babilônia, ele tem uma espécie de um arrebatamento de espírito, e Deus o leva para Jerusalém para que ele visse as abominações, as práticas pagãs e idólatras que estavam ocorrendo no templo em Jerusalém. Perceba, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou 2 grupos para a Babilônia, e o que era de se esperar desse povo que estava em Jerusalém? Choro, arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado. Era a hora de eles abominarem tudo que é pagão, idólatra, abominar a idolatria. Era a hora de buscar a Deus com choro, com pranto, com lágrima, com jejum, com pano de saco. Mas eles fizeram exatamente o inverso. Eles começaram a praticar idolatria, abominação dentro do próprio templo. Isso está registrado no capítulo 8 de Ezequiel, que é uma forma de Deus mostrar ao profeta, bem como ao povo judeu que estava em Babilônia, por que o templo seria destruído, por que a glória de Deus iria sair do templo por causa das muitas abominações.
E eu já quero trazer uma palavra de alerta a você. Nós vamos estudar o texto primeiro de forma histórica. Vamos ler esse texto de Ezequiel capítulo 8. Vamos falar sobre 4 tipos de idolatria que estavam ocorrendo no templo em Jerusalém. Mas o melhor vamos deixar para o final. Nós vamos fazer uma aplicação desse texto para nós entendermos que essa profecia, que essa mensagem, ela foi preservada no cânon sagrado porque Deus desejava falar às gerações futuras. E hoje nós vamos falar sobre paganismo, idolatria e práticas idólatras que são realizados em nossos dias em muitos templos denominados de cristãos e evangélicos. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 8 de Ezequiel descreve uma visão que o profeta teve no 6º ano do exílio, em que é levado em espírito a Jerusalém. Lá ele vê cenas chocantes de idolatria sendo praticadas dentro do próprio templo do Senhor. Ezequiel é conduzido por Deus a vários pontos do templo, onde presencia 4 tipos de abominações. Uma imagem ciumenta próxima ao altar, anciãos oferecendo incenso a ídolos pintados nas paredes, mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão, e homens adorando o sol com as costas voltadas para o santuário. Essas práticas revelam a corrupção espiritual do povo e a profanação do lugar santo. Deus mostra a Ezequiel que essas abominações são a causa do julgamento iminente sobre Jerusalém. O capítulo destaca a gravidade da idolatria e o fato de que Deus vê tudo, mesmo o que é feito em segredo, e que sua justiça virá sobre os que desprezam sua santidade, como veremos a seguir. Então, eu não tenho dúvida disso, que Deus estará falando conosco hoje, para que nós jamais venhamos seguir o exemplo do povo judeu, que estava com práticas idólatras, pagãs, dentro do templo de Jerusalém, aquele lugar que foi escolhido por Deus para que o seu nome estivesse nele perpetuamente. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, capítulo 8 de Ezequiel. Na sua tela aí está aparecendo a Bíblia Viva. Nós escolhemos a Bíblia Viva para comentarmos esse texto. Diz assim: no 6º ano de prisão do rei Joaquim, no fim do mês de agosto, eu estava em minha casa, acompanhado pelos homens mais velhos entre os escravos de Judá. Então o poder do Senhor Deus caiu sobre mim. Então, que ano era esse, professor? Mais ou menos o ano 591 a.C. Ezequiel foi levado para a Babilônia na segunda leva, que foi mais ou menos o ano 597, e 6 anos depois do 6º ano, mais ou menos o ano 591, Ezequiel estava em sua casa e havia ali um grupo de anciãos, possivelmente esperando ali uma profecia, sabendo se Deus iria usar o profeta, o que era que Deus tinha para dizer ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém, né? Principalmente aquele povo que estava em Babilônia, né? Era o povo de Judá, sim, mas onde eles estavam em Babilônia. Fisicamente, Ezequiel estava na Babilônia, às margens do rio Quebar. Foi o profeta que Deus levantou para falar aos cativos. Veja o que diz o versículo de número 2. Diz assim: vi uma figura que parecia ser um homem. Parece ser um homem. Agora observe, da cintura para baixo era feito de fogo. Da cintura para cima parecia feito de um metal amarelo brilhante. Professor, quem era este ser? Bem, é possível que seja uma teofania, uma manifestação divina, ou uma angelofania, uma aparição de Deus como uma espécie de um ser angelical. Da cintura para cima parecia homem, mas da cintura para baixo era como se fosse de fogo. Volta o texto mais uma vez para nós lermos. Ele vai dizer assim: vi uma figura que parecia ser um homem, da cintura para baixo era feito de fogo. E da cintura para cima, feito de um metal amarelo e brilhante. Então, era como se ele estivesse tendo uma visão de um ser angelical, de um ser glorioso que apareceu para Ezequiel. O que aconteceu? Versículo 3 diz assim: estendeu algo parecido com uma mão e me agarrou pelos cabelos
E o Espírito me levantou no ar e eu me senti levado até Jerusalém numa visão dada por Deus. Glória a Deus. Cheguei à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto irritou o Senhor. Observe, é como se Ezequiel fisicamente estivesse lá em Babilônia, mas esse ser angelical aí, ou essa manifestação teofânica, pegasse ele pelos cabelos e é como se ele fosse levado em espírito, como se ele fosse transportado. Como é que nós cremos? O corpo dele continuou lá na Babilônia, mas em espírito ele é levado ao templo. Para que ele foi levado ao templo? Para que ele visse com os seus próprios olhos as abominações, a idolatria, as práticas pagãs que estavam sendo realizadas dentro do templo em Jerusalém. Veja o que diz o versículo 4, diz assim: de repente vi ali mesmo a glória do Senhor, tal como eu tinha visto antes no vale. Então, a glória de Deus ainda estava no templo. Apesar das abominações, apesar da idolatria, apesar das práticas pagãs, Deus disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te mostrar que a minha glória ainda está no templo, mas ela vai sair. E quando a minha glória sair, o templo será destruído. Mas eu vou te mostrar primeiro as abominações, porque depois eu vou te mostrar a minha glória saindo do templo e depois eu vou te mostrar esse templo sendo destruído. Para que você saiba a razão pela qual o templo será destruído, veja o que diz o versículo 5, diz assim: e aquele homem me disse: filho do homem, olhe para o norte. E olhei, e lá estava junto à porta do altar o grande ídolo. Ezequiel tem a visão de quê? De um grande ídolo. A Bíblia não diz quem era esse ídolo. Jerônimo diz que possivelmente era Baal, aquela divindade dos cananeus, aquele Deus, aquele ídolo que foi adorado pelo povo judeu, que muitas vezes eles se curvaram, se prostraram diante de Baal. Observe um ídolo dentro do templo de Jerusalém. O Deus que abomina a idolatria. Porque você sabe disso. Deus havia deixado isso bem claro no Decálogo, nas tábuas, nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. Foi a causa pela qual o reino do norte, as 10 tribos foram levadas pela Assíria, por causa das suas práticas pagãs. Foi a causa pela qual Deus permitiu com que Nabucodonosor levasse o reino do sul, Judá e Benjamim, para a Babilônia. Mas olha que coisa interessante, levou em 2 levas, e esse povo que ficou em Jerusalém, mesmo assim, não se arrependeram das suas práticas pagãs, das suas práticas idólatras, da sua idolatria. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Ezequiel, perceba, eu permiti que Nabucodonosor trouxesse vocês para cá, vocês estão aqui como escravos, mas eu vou te mostrar o que é que está ocorrendo em Jerusalém. Sejamos sinceros. O que era de se esperar? Que quando Ezequiel chegasse em Jerusalém, não tivesse nenhum ídolo no templo, o povo estivesse chorando, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia, pedindo a Deus que tivesse compaixão, que não deixasse eles ser destruídos, que não deixasse Jerusalém ser destruída, que não permitisse que o templo fosse destruído. Mas eles estavam adorando um Deus pagão, idólatra, dentro do próprio templo de Jerusalém. Mas não para por aí. Observe o que é que diz o versículo 6. E me perguntou: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo os terríveis pecados que os israelitas estão cometendo? Isso me obriga a abandonar o meu templo. Como quem diz assim? Isso me obriga a tirar a minha glória dessa casa. Mas não é tudo. Você ainda verá coisas mais horríveis. Que coisa interessante. Você vai ver coisas piores, Ezequiel. Eu vou te mostrar coisas piores. Não é só esse ídolo que está aí, não. Tem coisas piores aí feitas às escondidas, às caladas da noite. Veja o que diz o versículo 7. Diz assim, versículo 7 e 8. Então me levou até a porta do pátio, onde havia um pequeno buraco na parede. Ele me disse: filho do homem, aumenta esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri
que dava para uma porta secreta. Observe, é como se ele tivesse sido levado a um recanto secreto dentro do templo. Vamos ver o que está ocorrendo lá. Eu vou te mostrar, Ezequiel, o que é que está ocorrendo dentro desse lugar secreto. Veja o que diz o versículo 9. Diz assim: aquele homem me disse, entre e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. Entrei e vi. Que foi que Ezequiel viu? As paredes estavam cobertas de desenhos de cobra, lagartos, animais impuros e de todos os ídolos adorados pelos israelitas. Ou seja, além daquele ídolo, havia nesse lugar secreto um grupo de pessoas que estavam ali adorando aqueles deuses cuja aparência, não é? Era como se fossem animais dentro do próprio templo em Jerusalém. Deus continua falando com Ezequiel. Veja o que ele diz no versículo de número 11, diz assim: quem é esse povo aí que está adorando esses deuses, essas divindades? Aí ele diz, 70 líderes de Israel, ou 70 anciãos, como diz em outra versão. Ali estavam acompanhando Jaazanias, filho de Safã, adorando aquelas imagens. É interessante que Safã foi aquele homem que leu o livro, era o escriba que leu o livro nos dias de Josias. E Jaazanias era filho de Safã, mas não seguiu o exemplo do pai. Cada um deles tinha uma vasilha onde queimavam pó de incenso. A sala estava cheia de fumaça perfumada. O que é trágico é que era a liderança religiosa, os anciãos, aqueles que deveriam dar exemplo, aqueles que deveriam combater a idolatria, aqueles que deveriam ensinar ao povo: vamos abandonar os deuses, os ídolos, vamos jogar fora essas imagens de escultura, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Mas eram os próprios anciãos que estavam oferecendo incenso a essas divindades, a esses deuses, a esses ídolos, dentro de uma sala secreta no templo em Jerusalém. Mas não para por aí. Veja o que diz o versículo de número 12. Diz assim: então o Senhor me perguntou, filho do homem, você está vendo o que fazem os líderes do povo de Israel nessas salas cheias de imagens pintadas? Eles pensam, veja o que ele diz, o coração deles: o Senhor não está vendo o que fazemos. Ele abandonou o seu povo. E aí eu gostaria de já esclarecer algo aí. Eles fazendo aquelas práticas pagãs idólatras numa sala secreta, pensando assim: Deus não está vendo. Segundo, o Senhor abandonou o seu povo. Como que diz assim? Deus não se importa mais com a gente. E se Deus nos abandonou, então a gente vai adorar esses ídolos, essas imagens. E Deus vai dizer a Ezequiel que ele vai ver ainda coisas piores do que essa. Versículo de número 13 diz assim: e acrescentou, você ainda vai ver pecados piores do que estes. E me levou ao portão norte do templo. Lá, sentadas, estavam algumas mulheres chorando por Tamuz, seu Deus. Agora já é outra divindade. Eu vou dizer assim, que tinha Deus para todo gosto. Próximo ao altar, na porta, estava o Deus ídolo, possivelmente Baal, em uma sala secreta, cheio de imagem pintada na parede, como se fossem de animais. Agora ele vê mulheres chorando por Tamuz, uma outra divindade pagã, uma divindade lá da Babilônia. Veja que havia Deus para todo gosto. Agora, tudo isso acontecendo onde? Dentro do templo em Jerusalém, que foi construído para que o povo buscasse a Deus, orasse a Deus, oferecesse ofertas, sacrifícios e holocaustos a Deus. Mas não para por aí. Deus vai dizer a Ezequiel que ele vai ver coisas ainda piores. Versículo de número 15 diz assim: ele me perguntou, viu só o que está acontecendo aqui? Mas ainda há pecados piores para se ver. Eu ainda vou te mostrar coisas piores. Versículo 16.
Quais são essas coisas piores que Deus iria mostrar? Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor. Lá, entre a porta do templo e o altar de bronze, uns 25 homens, detalhes, de costas para o templo, virados para o oriente, adoravam o sol. Agora já não era mais um ídolo, um objeto feito por mãos humanas, nem uma pintura na parede, mas estava adorando o quê? A criação de Deus. Estavam adorando o quê? O sol. Versículo 17, vamos dividir em duas partes. Deus diz assim, mais uma vez ele perguntou, você está vendo isso? Será que é pouca coisa para o povo de Judá? Todos esses terríveis pecados cometidos no meu templo, eles encheram a terra de violência e me deixaram furioso com toda essa maldade. Veja como eles cheiram ervas perfumadas enquanto adoram seus deuses, seus ídolos. Para nós concluirmos, o versículo 18, que é o último texto. Aí Deus vai justificar o porquê do castigo, o porquê do juízo, o porquê da sentença. Deus diz assim, por isso eu castigarei o povo de Judá com toda a minha ira. Não terei pena, não olharei para Judá com amor. Eles podem pedir a minha ajuda e o meu perdão em altos gritos, mas eu não ouvirei. Eu vejo Deus agora agindo como um juiz. É interessante isso. Deus não tem a obrigação de dar satisfação a ninguém. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é autoexistente, Ele é o Deus Altíssimo. Deus não precisa explicar nem justificar nada. Mas todas as vezes que Deus vai mandar um juízo, Deus avisa com antecedência. Quando Deus vai mandar o dilúvio, Deus avisou, sim ou não? Sim. Noé e a sua família foram avisados. Estavam ali construindo a arca e os homens viram aquela construção da arca. Muitos viram os animais entrando na arca. Deus estava dizendo através de Noé, vai vir um dilúvio aí, viu? Vai cair chuva, vai abrir as comportas do céu. Aí muita gente zombou, ridicularizou, criticou, esse velho está louco. Mas um dia, Deus disse, fecha a porta da arca. Aí, Noé fechou por dentro e Deus foi e fechou por fora. O céu escureceu, nuvens carregadas de água, Deus abriu as comportas e aí o povo creu na mensagem de Noé. Só que agora era tarde demais. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ló foi habitar lá. É claro que houve uma escolha precipitada de Ló. Ninguém pode negar isso. Quando ele viu as campinas do Jordão, aquela terra bem regada, disse, aqui que eu vou levar meu gado vai ficar gordinho aqui. Eu sei disso. Mas por uma providência divina ele vai lá e Pedro diz isso. 2 de Pedro, capítulo de número 2. Que ele era o pregoeiro da justiça, que ele estava ali e todos os dias ele afligia a sua alma justa. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus colocou alguém ali para anunciar. Antes de vir o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, antes de Deus mandar juízo sobre a terra, Deus sempre levantava os profetas. Deus sempre anunciava com antecedência. Amós 3:7 diz assim, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E agora, mais uma vez, Deus traz Ezequiel numa espécie de arrebatamento de espírito, mostra as abominações, mostra a idolatria, mostra o paganismo, o deus ídolo que estava lá dentro do templo, a sala secreta cheia de imagem pintada na parede, as mulheres chorando por Tamuz, os homens de costas para o templo, adorando o sol, em vez de adorar o Criador, estava adorando a criação. Aí Deus diz assim, olha, Deus age como juiz, eu vou mandar o juízo, eu vou mandar o castigo.
Deixa eu ler mais uma vez o versículo de número 18, que é o último texto do capítulo de número 8. Deus diz assim: por isso eu castigarei o povo de Judá com toda a minha ira. Como quem diz assim? Em vez de eles se humilharem, em vez de eles se arrependerem, em vez de eles me buscarem, eles estão adorando o sol, estão adorando os deuses pagãos, estão adorando imagens. Deus diz assim: não terei pena, não olharei para Judá com amor. Eles podem pedir a minha ajuda e o meu perdão com altos gritos, mas eu não ouvirei. Como que diz assim? Eu vou deixar que Nabucodonosor destrua o templo, destrua a cidade de Jerusalém, mate os judeus, espalhe eles pela terra. E o que é que Deus está nos ensinando? Por que é que esse texto está registrado na Bíblia Sagrada? Com certeza, Deus queria nos ensinar algumas coisas. Com certeza, Deus não queria falar só para aquela geração. E eu gostaria de extrair aí ao menos 4 lições. Não, 3 lições é suficiente. 3 lições que nós vamos extrair desse texto de Ezequiel capítulo 8. Em primeiro lugar, Deus vê o que está oculto. Deus disse a Ezequiel: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo nas trevas? Era uma sala secreta. Era um lugar escondido lá dentro do templo. Mas eu pergunto, quem é que consegue se esconder de Deus? Ele vê, ele conhece todas as coisas. No Salmo 139, versos 7 a 10, o salmista diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no céu a minha cama, tu estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até aí, ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encobrirão, certamente se fará luz à volta de mim. Não tem como se esconder de Deus. Nenhum pecado está oculto, está escondido aos olhos de Deus. Deus não vê só ações, Deus não vê só atitudes, Deus vê propósito, Deus vê o coração. Então, mesmo que o povo de Judá não estivesse vendo a abominação, a idolatria, o paganismo, mas Deus estava vendo. Olha que coisa interessante. Deus leva Ezequiel. Olha, Ezequiel, eu vou levar você para você ver, porque você vai registrar que a minha glória saiu do templo, você vai registrar que Jerusalém foi destruída, então eu quero que você saiba a razão, o porquê, o motivo. Então o povo estava lá no templo, como que diz assim, vamos ficar aqui nessa sala secreta, que ninguém está vendo, mas ninguém se esconde dos olhos de Deus, do olhar de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é quando a liderança corrompida, quando a liderança religiosa está corrompida, a liderança leva o povo à ruína, à destruição. Já Azanias, filho de Safã, filho daquele escriba, que leu as escrituras para Josias, e 70 anciãos líderes, que deveriam ser o guia espiritual do povo, que deveriam trazer o povo para perto de Deus, onde eles estavam envolvidos com a idolatria, com o paganismo. E você sabe disso. Os líderes espirituais têm responsabilidade, a missão, o dever, o compromisso de trazer o povo para perto de Deus. Eles devem ser exemplo de fidelidade e de obediência. Eu posso dizer isso sem medo de errar, que muitos cultos pagãos, idólatras, acontecem por causa da negligência da liderança religiosa, que está mais interessada em agradar ao povo do que agradar a Deus. A verdade é essa. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão procurando adequar o Evangelho, adequar a Bíblia aos desejos humanos. Em vez de ensinar o povo a se adequar às Escrituras, é o inverso. Eles estão querendo reinterpretar a Bíblia, eles estão mudando o culto a Deus por shows para quê? Para satisfazer o ego humano.
Aqueles 70 anciãos deveriam estar ali vestidos de pano de saco, chamando o povo para pregoar um jejum, para pedir misericórdia a Deus. Eles estavam envolvidos na idolatria, no paganismo, levando o povo à idolatria. Para concluir, Deus abomina a idolatria disfarçada de religiosidade. Deus mostrou a Ezequiel o que era que estava ocorrendo lá no templo de Jerusalém. Um ídolo próximo ao altar. Anciãos, 70 anciãos, oferecendo incenso a ídolos pintados na parede. As mulheres chorando por Tamuz, uma divindade babilônica, pagã. E homens adorando o sol com as costas voltadas para o santuário. Em vez de voltarem a sua atenção para o templo, onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, eles voltaram as costas para o templo para adorar o sol. Isso nos ensina que é possível frequentar lugar santo e ter um coração voltado a ídolo. Deus não divide a sua glória com outrem. Deus requer uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração exclusiva. O pecado dentro da casa de Deus, disfarçado de religiosidade, entristece profundamente o Espírito Santo. O templo, o lugar mais sagrado para o povo judeu, havia sido profanado com práticas pagãs. E infelizmente, eu digo isso com tristeza, com pesar no coração, mas preciso dizer isso. Essa realidade não ocorreu só nos tempos bíblicos, não ocorreu só no passado, não ocorreu só nos dias de Ezequiel. Nos dias atuais nós vemos também templos que se dizem cristãos, que se intitulam evangélicos, sendo transformados em verdadeiros palcos. Em vez de cultos que exaltem a santidade de Deus, o que se presencia são shows que exaltam o talento humano. Adoradores que têm se tornado em artistas performáticos, mais preocupados com aplausos do que com a presença de Deus. Pregadores que se deixaram corromper, que deixaram de ser humildes servos de Deus, amantes da Bíblia, pregadores da palavra, agora busca fama, status, reconhecimento, como se fossem estrelas em um palco religioso. Meu Deus! E assim como está escrito no livro de Ezequiel capítulo 8, há hoje uma profanação do que é santo. A glória de Deus está sendo substituída pela busca da glória dos homens. O altar está cedendo lugar à autopromoção. O culto deixou de ser um sacrifício vivo para se tornar entretenimento. Pessoas que estão fazendo do templo quadras de esportes, ringue para lutas, lugar de dança, coluna de fumaça, shows, palcos, gritos. Estão deixando a adoração de lado para a exaltação dos desejos humanos. Mas eu posso dizer que a mensagem de Deus continua ecoando. Deus vê o que está oculto. Deus sonda os corações. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele nos chama ao arrependimento, à restauração verdadeira, à verdadeira adoração, como Jesus disse à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura a tais que assim o adorem. Que possamos, como igreja do Senhor Jesus, rejeitar todas as imagens que possa fazer parte do culto, rejeitar a vaidade, o estrelismo, a idolatria disfarçada de espiritualidade e nos voltarmos a Deus com temor e com reverência. Porque ainda hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo deve buscar
adorar única e exclusivamente a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de seguirmos o exemplo dos judeus, que deixaram de adorar o Criador para adorar a criação ou objetos, ídolos feitos por mãos humanas.